História de todos os papas da Igreja Católica de Jerusalém, desde o apóstolo Tiago até o atual pontífice, o Papa Teófilo de Jerusalém. Vamos falar sobre a história de vida do diácono, presbítero, bispo e Papa Caio II de Jerusalém. O Papa Caio II de Jerusalém assumiu seu pontificado à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano 168, após o martírio do Papa Simanco. No ano 168, o imperador romano Marco Aurélio deu a ordem de busca, captura e prisão do Papa Simanco. O Papa Simanco estava dando catequese nas catacumbas de Jerusalém em Israel no ano 168, quando o exército do Império Romano adentrou dentro das catacumbas e deu a ordem de captura e prisão do Papa Simanco. Após essa ordem sendo cumprida, o Papa Simanco foi levado para a prisão. E lá na prisão, o Papa Simanco foi interrogado e sentenciado à flagelação e martirizado numa grelha. Após o seu martírio numa grelha, a Igreja Católica de Jerusalém, no ano 168, se dá início às celebrações das exéquias do Papa Simanco. As exéquias do Papa Simanco durou-se 7 dias. Passando 7 dias das celebrações das exéquias do Papa Simanco e seu enterro, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém em Israel, no ano 168, dá início em uma assembleia à escolha do seu novo pontífice, aquele que vai assentar a cátedra do apóstolo Tiago. E o escolhido foi o bispo Caio da Palestina. O bispo Caio nasceu no ano 100, foi batizado pelas mãos do Papa Simeão, foi ordenado ao diaconato pelo Papa Zacarias, foi ordenado ao presbitério pelas mãos do Papa José, foi ordenado ao bispado pelas mãos do Papa Marcos. Com a escolha do Colégio Apostólico pelo nome do Bispo Caio da Palestina como novo pontífice da Igreja Católica de Jerusalém em Israel no ano 168, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém em Israel elaborou-se 11 documentos e enviou para as 11 sedes apostólicas esparramadas pelo mundo. Um desses documentos chegou até o Vaticano ao Papa Soltério, na Igreja Católica Apostólica Romana. Imediatamente, o Papa Soltério enviou 2 documentos para a Igreja Católica de Jerusalém em Israel. O primeiro documento, o Papa Soltério lamentou o martírio do Papa Simanco, enfatizou que os cristãos da Igreja Católica de Jerusalém permanecessem firmes na fé, porque o sangue dos mártires são semente de novos cristãos, e eles estão no céu intercedendo por nós. Em seguida, o Papa Soltério enfatizou que os cristãos da Igreja Católica de Jerusalém e Israel permanecessem firmes na fé, no fortalecimento e na presença do Senhor Jesus, se alimentando-se das Sagradas Escrituras, respeitando-se a tradição apostólica da Igreja de Jerusalém e Israel, se alimentando-se do corpo e do sangue do Senhor Jesus na Sagrada Eucaristia. O segundo documento, o Papa Soltério do Vaticano da Igreja Católica Apostólica Romana parabenizou o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém em Israel pela escolha do nome do Bispo Caio como o novo pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém em Israel. Em seguida, o Papa Soltério enviou mais 2 documentos para igrejas particulares. Para o Papa Teófilo da Igreja Católica de Antioquia, para que ele celebrasse a celebração de intronização, de consagração e de iniciação de pontificado do Papa Caio como o novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. O segundo documento, o Papa Soltério do Vaticano da Igreja Católica Apostólica Romana enviou o documento para a Igreja de Coríntio, na Grécia, para o Papa Primo, para que ele fosse o pregador da palavra na celebração de tronização, de posse e de iniciação de pontificado do Papa Caio II de Jerusalém em Israel. No ano 168, na Igreja Católica de Jerusalém em Israel, se dá início à celebração de tronização, de consagração e de iniciação de pontificado do Papa Caio II de Jerusalém. A celebração foi presidida pelo Papa
Teófilo de Antioquia e pelo Papa Primo de Coríntio. O Papa Teófilo de Antioquia deu início aos ritos iniciais, se apresentando-se a todos os cristãos católicos da Igreja Católica de Jerusalém, apresentando-se aos demais concelebrantes papas que estavam com ele, apresentando-se o escolhido pelo Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém, o bispo Caio da Palestina. Em seguida, se leu-se uma leitura do Antigo Testamento, se cantou-se um salmo e leu-se o Evangelho. Após a leitura dessas leituras das Sagradas Escrituras, se dá início à pregação das leituras pelo Papa Primo da Igreja Católica de Coríntio, na Grécia. O Papa Primo explicou as Sagradas Escrituras, o que a palavra do Senhor quis falar para todos naquela celebração, enfatizou para que os cristãos e todos que ali estão na celebração permanecessem na sagrada tradição da Igreja do Senhor, respeitando-se a sucessão apostólica desde os apóstolos até eles, vivenciando cada vez mais as Sagradas Escrituras, se alimentando-se do corpo e do sangue do Senhor Jesus através da Eucaristia. Após essas palavras, o Papa Primo da Igreja Católica de Coríntio, na Grécia, passa a palavra novamente para o Papa Teófilo da Igreja Católica de Antioquia. O Papa Teófilo se dá início ao rito de consagração e de tronização e de iniciação do pontificado do Papa Caio II de Jerusalém. Após a consagração do Papa Caio, o Papa Teófilo da Igreja Católica de Antioquia dá início à liturgia eucarística. Ele pega o pão, dá graças e agradece ao Senhor. Ele pega o vinho, dá graças e agradece ao Senhor. Em seguida, ele reza-se um Pai Nosso, faz as orações e distribui-se o pão e o vinho, sendo consagrados-se como o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Todos os recebem, comem e bebem e dão graças e louvores ao Senhor. Após agradecerem, se faz as orações e em seguida o Papa Teófilo da Igreja Católica de Antioquia passa a palavra para o Papa Caio II de Jerusalém. O Papa Caio II de Jerusalém fala pela primeira vez como o Papa da Igreja Católica de Jerusalém. O Papa Caio agradeceu ao Colégio Apostólico pela escolha do seu nome, agradeceu-se ao Papa Soltério do Vaticano, da Igreja Católica Apostólica Romana, por aceitar o seu nome como novo pontífice à frente à Igreja Católica de Jerusalém. O Papa Caio II também agradeceu ao Papa Teófilo pela celebração de consagração, entronização e de iniciação do pontificado seu. Também agradeceu ao Papa Primo da Igreja Católica de Coríntio pela pregação da palavra na celebração. Também agradeceu a presença dos demais papas, agradeceu a presença de diáconos, de presbíteros, de bispos e de missionários e de todo o povo cristão católicos presente nas catacumbas de Jerusalém para a celebração de entronização e consagração e de iniciação de pontificado dele. Após os agradecimentos e falar pela primeira vez a todos os cristãos católicos da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, o Papa Caio passa a palavra para o Papa Teófilo. O Papa Teófilo passa a palavra para o Papa Primo da Igreja Católica de Coríntio. O Papa Primo agradeceu ao Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel pela escolha do Bispo Caio como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém, sendo o Papa Caio II. Agradeceu a presença de todos, agradeceu ao Papa Soltério do Vaticano, da Igreja Católica Apostólica Romana, pela escolha dele para ser o orador e o pregador da palavra na celebração de tronização de posse do Papa Caio. Em seguida, ele passou a palavra para o Papa Teófilo da Igreja Católica de Antioquia. O Papa Teófilo da Igreja Católica de Antioquia também agradeceu a presença de todos, agradeceu aos irmãos papas que ali estavam presentes na celebração,
Agradeceu ao Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém, Israel, pela escolha do Bispo Caio para ser o 23º pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém, sendo-se o Papa Caio II. O Papa Teófilo também agradeceu ao Papa Solteiro do Vaticano da Igreja Católica Apostólica Romana pela escolha do nome dele para presidir a celebração de entronização, de consagração e de iniciação do pontificado do Papa Caio II. Em seguida, o Papa Solteiro também, o Papa Teófilo agradeceu também a presença de todos os fiéis presentes na celebração. O Papa Teófilo deu a bênção Urbe et Orbe de Jerusalém para o mundo e em seguida todos os papas voltaram para suas demais sedes apostólicas. Após os retornos dos papas para suas sedes apostólicas, o Papa Caio II dá início ao seu pontificado à frente da Igreja Católica de Jerusalém. O Papa Caio, ele permaneceu e manteve-se toda uma organização, todo um legado, toda uma estrutura, toda um projeto de evangelização deixado por todos os seus antecessores. Ele nomeou novos diáconos e consagrou-os, nomeou e consagrou novos presbíteros e nomeou e consagrou novos bispos. Nomeou e consagrou novos missionários, nomeou e consagrou novos catecúmenos e nomeou e consagrou novos crismandos. E também ele organizou-se os hospitais de campanha, fortaleceu a parte social, organizou-se os estudos fundamental e médio e dá início também ao estudo de fortalecimento e de conhecimentos. No ano 170, o imperador romano Marco Aurélio deu a ordem de busca, captura e prisão do Papa Caio II. O Papa Caio II estava celebrando a celebração eucarística nas catacumbas de Jerusalém, Israel, no ano 170, quando os soldados do Império Romano invadiu as catacumbas de Jerusalém, deu a ordem de prisão. Após a ordem sendo cumprida, o Papa Caio II foi levado e lá foi interrogado e sentenciado à crucificação. Após o martírio do Papa Caio e passando-se as exéquias do Papa Caio, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém, Israel, escolheu como seu novo pontífice, em uma assembleia no ano 170, o bispo Juliano da Jordânia. O bispo Juliano da Jordânia se torna-se o 24º pontífice à linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano 170, no segundo século do cristianismo, na era cristã.